No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho de 2017. Mais uma quinta-feira feliz, alegre. O Corinthians ontem entrou em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians. E mais uma vitória, mais 3 pontos. Ontem a vitória foi diante do Cruzeiro por 1-0. Gol, ainda no primeiro tempo, por Balbuena. Uma partida muito equilibrada, muito concorrida, muito brigada dentro de campo. E o Corinthians saiu vencedor. O Cruzeiro veio inicialmente fechado, né? Uma proposta do Cruzeiro era justamente se fechar e jogar no contra-ataque do Corinthians, jogar no erro do Corinthians. E o Corinthians tentou, né, nesse início de primeiro tempo, até conseguir fazer o primeiro gol. A equipe do Cruzeiro muito fechada, muito plantada na defesa, não permitiu jogadas, né, de toques, né, ou mesmo cruzamentos. Mas foi numa bola parada, que inclusive a gente precisa melhorar bastante e utilizar muito mais a bola parada. Uma cobrança de escanteio. O Balbuena de cabeça abriu o placar, 1-0 ainda no primeiro tempo. Com isso o Cruzeiro precisou sair um pouco mais ainda nesse primeiro tempo. E foi, né, o Corinthians ainda tentou mais algumas vezes o gol, não conseguindo. Segundo tempo, o Cruzeiro veio, né, disposto a tentar empatar a partida, abriu um pouco, né, essa retranca que ele veio proposto principalmente no início do primeiro tempo. E com isso teve algumas chances, algumas oportunidades. Infelizmente, a marca dessa partida fica por conta da arbitragem mais uma vez, né? Acabou marcando um impedimento, por exemplo, numa jogada do jogo que ficou cara a cara, poderia ter tido uma chance até de fazer o gol, fazer o segundo gol e ter o alívio, né? Essa é a questão. E o Corinthians acabou sendo prejudicado nesse lance e acabou sofrendo uma certa pressão no final da partida, com o Cruzeiro vindo para cima, tentando o empate, buscando esse empate, e o Corinthians soube se defender. Uma grande partida o Corinthians fez ontem, uma partida consciente, buscando o resultado, né? Então, mais uma vez, a gente tem que parabenizar toda a comissão técnica e os jogadores por estar melhorando e superando as nossas dificuldades, né? E conseguindo os 3 pontos, que é fundamental no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Após a partida, numa entrevista muito consciente do Carille, ele fala que o Corinthians está jogando jogo a jogo, né? Pensando no próximo jogo agora contra o Curitiba, no domingo às 11 horas lá em Curitiba, sem pensar em ser campeão ou conquistar o título também, né? Muito cedo, né? Mas esse pensamento de passo a passo foi visto o ano passado, por exemplo, no futsal, né? E a conquista da Liga Nacional. Então, esse pensamento de preparar a equipe para o próximo jogo, para preparar a equipe para buscar, né, uma pontuação no próximo jogo é fundamental. Segurar um pouco o entusiasmo dos jogadores, né, e exigir, né, essa intensidade, essa regularidade. O time que se mantém mais regular e unido no Campeonato Brasileiro por mais tempo é aquele que tem a maior chance de conquistar o título. E o Corinthians está demonstrando tanto a união como essa regularidade. O Marquinhos Gabriel não teve muito espaço ontem, principalmente no primeiro tempo, para mais jogadas, para fazer alguma jogada de infiltração, mas acabou saindo, mas fez um bom primeiro tempo, principalmente, né? Correu bastante, isso está demonstrando o Marquinhos Gabriel nessa recuperação. Giovanni Augusto entrou ontem, mas se percebe ainda
muito cauteloso no sentido da contusão, né? Tá voltando de uma contusão, tá um pouco cauteloso. Teve uma oportunidade no segundo tempo, acabou desperdiçando, mas a gente tem que estar acreditando que ele possa melhorar ainda mais. Voltou para marcar, fazer alguma marcação, foi criticado até mesmo pelos seus companheiros no arremate da esquerda, né? No ataque do Cruzeiro. Ele acabou não conseguindo chegar no atacante do Cruzeiro, mas a gente tem que estar apoiando, e assim como o Marquinhos Gabriel, ele pode estar melhorando, né? E principalmente melhorando para o próprio elenco. É uma alternativa. A gente tem que entender pelas dificuldades, até de encontrar um jogador à altura e o dinheiro para comprar esse jogador. A gente tem que estar recuperando com o que tem. Eu acho que o próximo, até mesmo a ser trabalhado, o Léo Jabá, excelente jogador da base, pode estar sendo também utilizado. Então, a gente passou mais um sufoco ontem no final do jogo, mas a vitória veio, e principalmente os 3 pontos. 1-0 foi um excelente resultado ontem, e decidido por uma bola parada, que é fundamental também. A intensidade, né, do treinamento na bola parada, no cabeceio. Tanto o Balbuena como o Pablo, os dois chegam muito bem, no cabeceio. E ontem o Balbuena fazendo gol, até mesmo que ele voltou, né, de uma contusão também. Eu acho que serviu até com uma motivação a mais para ele individualmente. E o Corinthians está mostrando e provando que essa união, essa superação que o Corinthians tem, faz o resultado. E dentro de campo a gente está vendo essa equipe aguerrida, lutando, né? Gabriel também novamente jogou bem, e a gente tem que ressaltar que ontem ele fez uma falta apenas durante a partida, Então a gente vê um jogador que fazia muitas faltas, que tomava cartão amarelo seguidos, como no início desse ano. Ele ontem fez uma falta. Então você vê a importância de uma conscientização, de um trabalho além do tático e do técnico, mas sim também, da consciência de cada um, para lutar e fazer pelo grupo. Porque se o jogador fica suspenso, ele acaba prejudicando o grupo, e essa consciência os jogadores têm. Lutar pelo grupo, fazer pelo grupo, e quem vence isso somos nós, que torcemos pelo Corinthians, que somos Corinthians. Então vamos agora à participação dos ouvintes, dos nossos colaboradores aqui do Voz Mosqueteira Essencial. Todos alegres, todos contentes. Vamos começar com o Marcel, lá da Fiel Texas. E aí, Marcel? Alegre hoje, né? Então manda seu recado aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, ouvintes da Voz Mosqueteira, Marcel, Fiel Texas. E aí, Domingo, esses 3 pontos tem que ser bem comemorado, porque o jogo ontem foi tenso, o jogo foi difícil. Não gosto do Mano Menezes, mas eles têm que assumir que o cara sabe arrumar uma boa defesa, né? O sistema do primeiro tempo, o Corinthians tentou jogar, cara, mas o Cruzeiro tava bem fechado lá, marcando bem atrás e marcando forte. O Corinthians não conseguiu entrar na área dos caras, apesar de ter tentado bastante, né? Mas teve muito pouca chance de gol. E quando é assim, tem que ser bola lançada na área, né, cara? E o escanteio foi bem batido, e graças a Deus o Balbuena foi bem na cabeçada. Agora no segundo tempo, eu achei que o Corinthians foi muito mal, na verdade. Tá certo que o Cruzeiro se arrumou, tal, e veio pra cima, dificultou, tal, mas acho que o Corinthians jogou mal ontem. Daria pra jogar melhor, entendeu? Acho que rifou demais as bolas. Teve alguma chance de contra-ataque e perdi a bola fácil, eu acho, na minha opinião. Mas eu entendo que o Campeonato Brasileiro é muito grande, né? Muitos jogos difíceis,
E nem sempre o time vai jogar bem e tal. O importante é somar ponto. Mesmo às vezes jogando mal, ver a vitória, isso que importa. O que vale são os 3 pontos. A luta, a dedicação sempre teve, né? E feliz demais, né? Tivemos jogos difíceis aí, o Corinthians veio só com vitória. Importante aí pro decorrer do campeonato, né? Porque eu vejo muita gente dizendo, tá muito cedo ainda, muito cedo, mas esses pontos aí, ó, tem gente que dificilmente vai pegar a gente. Já são 13 pontos, 9 pontos daqueles consideráveis, né? Considerados pela mídia aí favoritos e tal. O Corinthians tá no caminho bem, cara. Tá num bom caminho. A gente volta agora. Ainda bem que vai voltar o Fagner, porque o Paulo Roberto também já da dedicação, da boa vontade. Ontem jogou, não curti ele não. Acho que já tá se empolgando na lateral direito e ele não sabe jogar na lateral direita. Ontem foi mal, cara. Foi mal. Ainda bem que tem o Fagner e o Rodriguinho aí. Marquinhos Gabriel foi bem também ontem. O Jazz precisa voltar a jogar bola. Tá jogando mais ou menos. Ele pode jogar mais. E o meu irmão tá feliz, cara. Meu irmão tá feliz, mas deve estar dormindo agora. O bicho acho que não conseguiu dormir. Assim, de tão eufórico que ele ficou. E feliz demais, cara. Ele tá muito feliz. Eu também tô muito feliz por ele ter visitado a Arena, a primeira vez dele. Espero em breve aí estar visitando a Arena também, se Deus quiser. Valeu, Domingos, firme e forte, vai Corinthians sempre. Domingo, 9 horas da manhã aqui. Estarei acordando cedo para ver o Corinthians ganhar do Curitiba. Abraço para todo mundo. Vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Marcel pelos seus comentários, excelentes comentários, né? Comentário sobre o aspecto tático, comportamento dos jogadores, análise dos jogadores. E eu acho assim, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo porque foi para cima. O Cruzeiro proporcionou isso, né? Se fechou, né? Uma característica até do Mano, né? De se fechar bem. O Corinthians só conseguiu fazer o gol numa bola parada. No segundo tempo o Cruzeiro teve que vir para cima. Eu acho que não é que o Corinthians jogou mal, Marcel. Não estou discordando, mas eu acho que completando até o que você falou, o Corinthians jogou mal porque foi muito afoito. Então ele queria decidir logo o jogo, né? Então ele queria fazer logo o segundo gol. Então às vezes perdeu algumas oportunidades. Você vê pelo jogador que queria chegar mais rápido, se afobou um pouco, né? Até uma jogada do Giovanni Augusto que eu comentei, acabou se afobando e acabou perdendo as oportunidades, né? De criação de um contra-ataque ou mesmo de gol, né? E com a contribuição também do juiz, o Corinthians não conseguiu fazer o segundo gol, né? Não, mas tá bom, 1-0, Marcelo. Foi bom. Mas a gente também tem que entender que o Corinthians é também um time limitado. Esse segundo tempo que não jogou bem serve como um parâmetro pro Carille pegar pro pessoal e falar assim: opa, a gente não é um time invencível, não. Tá vendo? Ó, houve falhas, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E é isso que a gente precisa também. Se ganhasse só de goleada, o jogador começa a ter um pouco mais de entusiasmo, né? Achar que vai ganhar todos. E ainda a gente não está nessa condição, não. Cada jogo é um esforço tremendo para buscar o resultado, os 3 pontos, a vitória, né? E ficou bom ontem. Como você falou, o Paulo Roberto não é um lateral direito, a gente não pode estar exigindo muito, mas não é um jogador assim, né? Que a gente pode... tá na reserva, tá aí contribuindo com o grupo, claro, mas o titular é o Fagner, né? Ele joga de volante, o titular é o Gabriel, não tem jeito, né? Então a gente tem que dar agradecendo pelo esforço dele, né? Mas o titular é o Fagner. E com a volta do Fagner a gente ganha muito, né? Na marcação e principalmente no apoio, né? Ele na direita ali, às vezes com o Romero, joga muito bem. Marquinhos Gabriel também provavelmente volta pro banco, apesar do
que eu acho que o Jadson, né, não tá jogando tão bem, poderia estar jogando melhor. Eu acho que domingo, né, não me espanto se o Carille começar o jogo com o Rodriguinho, né, e o Marquinhos Gabriel. Eu não estranharia não, tá? Porque o Jadson, né, não tá assim na sua plenitude. Não sei se é físico, porque você percebe ele saindo muito cansado, né? Alguma coisa está acontecendo, mas a dificuldade, né, também da marcação, não tem espaço. Ele é um jogador de criação que precisa ter um pouco de espaço. Se ele não tem espaço, ele acaba não conseguindo criar. E ontem a armação não teve tão bem assim, né? Eu acho que o seu irmão ficou feliz ontem, né? Passou bem, principalmente pelo sufoco do final, né? A gente não tem que estar só tendo aquela impressão, ganhou, venceu, mas e o sufoco também no final que ele passou ali, né? E se possível, Marcel, para ele contribuir com Voz Mosqueteira aí, mandando um áudio aí, dizendo como é que foi essa experiência aí, primeira vez na arena. Beleza, Marcel? Agora vamos ouvir o Neto Gabiru, direto de Cuiabá, também mandando a sua opinião. Fala aí, Neto Gabiru. E aí, mais uma vitória, hein? Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Eu não pude assistir o jogo todo, né? Eu acompanhei só o segundo tempo, a partir dos 20 minutos, quando o Corinthians já não jogava tão bem e o Cruzeiro apertava, dava pressão na gente. Só fui ver os melhores momentos hoje cedo, e mesmo na platinada, os melhores momentos do primeiro tempo foram 2 do Cruzeiro e 1 gol do Corinthians. Depois tudo só segundo tempo e umas 2 chances nossas e o resto tudo Cruzeiro. Escutei o que o Marcel falou e provavelmente ele acompanhou o jogo inteiro, então ele tem muito mais sobre o que falar. O que eu acho é o seguinte: a gente também não pode esquecer que, apesar da situação, o Cruzeiro é um time forte. O Mano Menezes é um bom treinador, mesmo que mais retranqueiro que o normal, né? Então ele montou um time para jogar contra o Corinthians. Fizemos o gol e caímos naquela de tentar segurar o resultado em algum momento e o Cruzeiro vir para cima. No segundo tempo tivemos várias chances. Eu lembro até que o comentarista Bruno, se eu não me engano, da Rádio Coringão ontem, falava: o Corinthians está armado para matar o jogo, mas não conseguia encaixar o contra-ataque. Toda vez tinha um porém, um passe mais longo, um passe mais curto, não dominava a bola, etc e tal. O próximo jogo é contra o Curitiba, lá em Curitiba. Curitiba está um time bom, bem montadinho, está em terceiro na tabela. Jogar no Couto Pereira não é fácil, nunca foi e não vai ser fácil agora. Eu espero, e aí eu espero mesmo, que a gente consiga voltar com 3 pontos de lá, mas se voltar com 1 tá lindo. E eu queria só fazer uma crítica, um adendo, já off futebol, off jogo, né? Eu vejo nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, muito corintiano com hashtag segue o líder, hashtag não vejo ninguém à minha frente, já estão falando em campeão. Eu não gosto de oba-oba. Eu acho que o oba-oba com a torcida, nesse momento do campeonato, zica demais. É muita zica. A gente só vai poder começar a pensar em ter oba-oba quando faltarem 8 rodadas, 6 rodadas, quando essa diferença que o Marcel cita de 8, 9 pontos vai de fato ser marcante. Agora 8, 9 pontos, se a gente empacar 3 rodadas seguidas, empatar 3, por exemplo, e fizer só 3 pontos, e qualquer um desses que estão lá atrás ganharem as 3 seguidas, eles nos alcançam, entendeu? Então agora o que a gente tem que fazer é acumular gordura, vencer o que a gente puder vencer, como disse o Carille, jogo a jogo, acumular gordura, porque todo time nesse campeonato, desde que ele foi montado a partir de 2003, se eu não me engano,
todo time no campeonato dá uma oscilada. E a gente tem que estar preparado para essa oscilada que o Corinthians vai dar. E a gente tem que estar com gordura suficiente para poder sofrer essa oscilação e conseguir ainda assim se manter, seja na ponta, seja em segundo, entendeu? Podendo aí sim almejar a ser campeão brasileiro. Mas está muito longe ainda, estamos finalizando a 7ª rodada de 38. Então tem muita coisa. Não chegamos nem no primeiro terço do campeonato e ainda falta um pouco ainda para metade. Então, devagar com a dor que o Santa de barro, ou não vamos colocar os bois, a carroça na frente dos bois, né? Então, muita calma, sem oba-oba. O professor Carille já deu a letra. Jogo a jogo. E contra o Coxa vai ser difícil. Um abraço e vai, Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru. Um abraço para vocês aí também, da Fiel Cuiabá, que acompanharam o Coringão ontem. Torceram e vibraram bastante, com certeza. Neto Gabiru, essa empolgação da torcida é natural, até mesmo porque é uma gozação, tal, zica. Eu não acredito muito nessa. Eu já não sou supersticioso, mas eu acho assim, a gente não pode falar que de campeão ainda, né? A gente tem que estar vibrando, né, por estar dando certo aquilo que está sendo, o que começou esse ano, né? Hoje ainda está no começo, né? Não tem que estar tirando a brincadeira assim, né? Não tem jeito, a gente tem que estar. Futebol é para isso mesmo, né? Hoje é feriado, né? A gente sabe que não tem jeito, né? Todo feriado de porcos tristes a gente comemora. E ontem tem razão para isso. E não tem jeito, né? Brincadeiras, legal. Agora esse excesso de confiança, né, da torcida, achando já é campeão, sigo líder. O excesso sim, né? Mas os jogadores, até mesmo porque eles passaram domingo contra o São Paulo e ontem, eles estão consciente, não só, né, consciente, mas também sentiram no físico, na correria, né, de ontem, principalmente em defender o Corinthians, que não é fácil não tem nada ganho não, então ontem foi um jogo difícil, né, e isso conscientiza, primeiro, que não tem nada ganho, que os adversários não são tão fáceis assim, né, e principal, mas eu acho que o que fica mais consciente nos jogadores é que o trabalho que está sendo feito, a filosofia que está sendo implantada, né, no Corinthians, essa intensidade, essa luta, essa vontade, a união, está dando certo. Então, por mais que a gente tenha empolgação, os jogadores estão tendo consciência do que o trabalho que está sendo feito está dando resultado. E isso é importante. Os jogadores confiarem cada vez mais em si, no grupo, na comissão técnica, né? E o apoio da torcida é essencial. O apoio de quem vai nos jogos do Corinthians, como vai ter muita gente lá em Curitiba apoiando o Corinthians, muitos torcedores, e isso aí é essencial. Então, mas eu acho que o Corinthians jogou bem, entrou bem, e Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma batalha. A gente só venceu, já ultrapassamos 7 batalhas, né? Faltam 31 jogos ainda. Muito cedo de falar de campeão disso. O que a gente tem que sentir é transmitir a confiança, né, pro Carille, por esses resultados, sim, né? Porque o ano passado, quando ele assumiu, o mesmo o Cristóvão, o Oswaldo de Oliveira, todos eles foram, criticados porque não era o treineiro de referência. E eu acho que mais do que tudo, o Neto Gabiru, que eu sinto na torcida é que essa referência aí ficou para trás. Mesmo porque o Carille está até superando em muitas coisas. Ontem, ele, na entrevista coletiva após, ele falou muito bem. Não tem que reclamar que está desfalcado, não tem que reclamar que está jogando muito, porque o discurso, vamos falar, que a gente ouvia antes da partida já, é que o time já ia entrar desfalcado, cansado, um jogo em cima do outro, já tinha desculpa, e o Corinthians hoje não tem isso. Então, são várias superações que a gente está vendo
no Corinthians atual. Então a gente tem que dar o mérito pro Carille e pro Loss, né? Porque eles estão sendo melhores, né? Principalmente devido a essa união, que não é fácil. Você unir um grupo e fechar um grupo como o Corinthians está hoje, não é fácil. Méritos à nossa comissão técnica e essa confiança, vamos dizer assim, né, Gabriel? Até mesmo para apagar um pouco a pressão, né, que tanto o Carille sentiu, como o Oswaldo Oliveira, como o próprio Cristóvão, né, que não fizeram um bom trabalho, mas não tiveram tempo também suficiente. O Oswaldo Oliveira não, porque o Oswaldo Oliveira é um técnico totalmente superado, mas o Cristóvão não teve tempo, né, pela pressão que eles receberam, pela referência anterior de técnico, e essa referência está se apagando, e isso, né, é fundamental para que a gente tenha veja, né, na torcida, essa confiança na comissão técnica atual, né, e aquela pressão anterior, né, passe. É o que a gente tem sentido. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação, pelos seus comentários. Infelizmente, por questões profissionais aí, você não conseguiu ver a partida inteira, mas com certeza o seu pensamento estava dividido, né? O Marcel mandou aí um complemento e um recado para você aí, o Marcel da Fiel Texas, né? Mandando também um recado aí para nós, ouvintes, daqui da Voz Mosqueteira, mas direcionando para você, Neto Gabiru, completando isso que você falou. Beleza? Vamos ouvir novamente o Marcel. Salve, Neto, beleza? Tudo bem aí? Marcel, eu concordo com o que você disse, cara. Acho que realmente está muito cedo ainda pra a gente pensar, né, no título e tal. Eu vejo esse, por exemplo, hashtag aí, segue o líder e tal. Acho que é brincadeira da torcida de alguns, né? Brincadeira para tirar sarro do adversário, eu acho. O mais importante que eu vejo, assim, no elenco do Corinthians, da comissão técnica, é um elenco muito focado, eu acho, cara. A gente vê pelas entrevistas, pelo que o Carille fala, e eu acho que eles pensam assim, jogo a jogo, eles sabem que não tem nada a ganho, que o time ainda tem muito pra melhorar. Eu vejo como uma brincadeira. Eu não ponho esse hashtag no Twitter, eu também não gosto muito, mas também não ligo quem põe, né? Então acho que vai com uma brincadeira mesmo no pessoal e tal. E realmente, cara, o jogo foi tenso ontem, né? O Mano Menezes até estranhei, porque não sei se você viu a entrevista coletiva dele, tava bem mais sereno, não falou nenhum tipo de besteira, né? Até da arbitragem, porque eles reclamam o pênalti do Pablo no puxão em cima do camisa 9. Realmente, se você ver depois com mais calma, você vê que o cara foi puxado, né? Mas também teve um impedimento do Jô, né? Claríssimo, que quer dizer, o impedimento marcado. O Jô tava na cara do gol. Provavelmente ele faria o gol. Então, realmente o jogo foi difícil. Acho que foi o jogo mais difícil até agora no Brasileiro, cara, né? E o Corinthians ontem realmente tinha tudo pra matar o jogo, mas ontem o contra-ataque não funcionou. Errou muito passe, tava meio desesperado. Até eu vi o Carille reclamando muito, que o time pegava muito chutão e não rodava a bola. E o time ontem tava um pouco afoito, se não me engano, mas pra segurar o resultado, mas valeu a pena. O importante é a vitória. E apenas estamos começando. Que venha mais uma vitória contra o Curitiba, que não será fácil. Nunca é fácil jogar fora de casa. O Curitiba realmente está numa pegada boa aí. Valeu, Neto, bom dia aí e boa sexta-feira. Um abraço, cara. Vai, Corinthians. Mais uma vez, muito obrigado, Marcel. Realmente não foi fácil ontem não, e o campeonato inteiro vai ser assim. Quando afunilar que os times estarão fugindo, né, do rebaixamento, como alguns já estão, né, vai ser mais difícil ainda. Então não tem jogo fácil nesse campeonato brasileiro não. E isso o
Carille vem trabalhando muito bem na mente dos jogadores. Isso aí que a gente tem que ter certeza. Os jogadores têm essa consciência. Superação a cada partida. Cada passo, uma superação. Mas ontem serviu para diminuir um pouco o entusiasmo dos jogadores, achando que já ganharam tudo. Não tem nem, acho que nem passa na mente dos jogadores isso, né? E a grande expectativa, até mesmo comentando do aniversariante da semana, o Danilo, né? Quem sabe o Danilo não volta aí também para cadenciar um pouco mais, porque ontem o Corinthians estava muito afoito, né? Para fazer o segundo gol, para não tomar sufoco. Não digo que estavam certos os jogadores, mas como foram buscar o contra-ataque de uma forma assim muito afoita, né? Acabou perdendo as oportunidades. Mas é isso aí, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez. Agora a gente vai ouvir o Leandro Nicola, que também mandou seu áudio aqui. Esteve ontem na arena e está comentando a partida de ontem. Fala aí, Leandro Nicola. Passou frio ontem, hein? Bom dia, Domingos e amigos do Voz Mosqueteira. E feliz aí com a vitória do jogo de ontem aí contra o Cruzeiro. E como a gente já havia previsto, jogo difícil, muita marcação, jogo espelhado e muito frio ontem em Itaquera, mas deu tudo certo, mais 3 pontos. O time não teve aquela atuação igual os outros jogos aí que a gente fez aí com placares elásticos e tudo mais, mas o que valeu nesse caso aí foi os 3 pontos. E eu acho que o Corinthians ele pecou muito ontem de ficar com a bola, mas não ser tão incisivo em procurar o gol como em outros jogos, na minha opinião. Eu acho que faltou mais isso aí, mas que o Cruzeiro também impôs muita marcação, então dificultou muito aí o esquema que o Corinthians veio apresentando aí nos últimos jogos. Eu sabia que se o Corinthians fizesse 1-0, eu pensei que se fizesse 1-0, o Corinthians ia fluir um pouco mais porque o Cruzeiro ia abrir. E não foi o que aconteceu, né? Característica dos times do Mano Menezes aí, ele apertou o Corinthians no segundo tempo, mas ao mesmo tempo muita marcação. E acho que uma falha também foi o Corinthians, na hora que pegava a bola, o último passe, o Corinthians estava errando demais. Então eu acho que se tivesse acertado pelo menos 1 ou 2 bolas aí, tinha ficado muito bom o jogo para nós. Mas interessa, importante foi os 3 pontos e a cara de bosta do Mano Menezes no fim do jogo. Importante são mais 3 pontos aí. Agora é pegar o Curitiba fora, volta Rodriguinho, volta Fagner e não tem ninguém suspenso. E vamos seguir aí o jogo aí, cara. Vamos que tá dando tudo certo. Se ganhar fora contra o Curitiba aí já embala mais ainda. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola. Ontem não foi fácil, realmente. Você falou, até mudou o placar ontem, né? 3-0, querendo uma tranquilidade, né? Que tranquilidade? O corintiano não tem tranquilidade, né? Mas, brincadeiras à parte, Leandro Nicola, você comentou que o Corinthians não tinha uma objetividade, vamos dizer assim, né? Mas o Corinthians ontem ele fez um trabalho assim de ataque, tocando a bola para um lado para o outro, primeiro até mesmo para manter a posse de bola, né? E o que acontece? Quando o Corinthians atacava, principalmente no primeiro tempo, que o Cruzeiro estava fechado, o maior receio do Corinthians era justamente perder uma bola ali e ser contra-atacado. Essa é a estratégia do Cruzeiro. Então, às vezes, um passe um pouco mais longo, um passe mais, vamos dizer assim, incisivo, né? Era evitado justamente para evitar um contra-ataque. O Corinthians vinha para frente, tocava a bola. Mas nessa se o Corinthians perdesse uma bola ali, ele podia ser contra-atacado, né? E sofrer o gol. Então, talvez se preferia um passe mais certo, mas menos incisivo, né? Para não perder o passe, né? É um excesso de cautela, como aconteceu. Teve que ter essa cautela no primeiro tempo, né? Porque a gente sabe
E o Carille superou o Mano, né? Você até comentou no final do jogo a cara do Mano. O Carille superou o Mano ontem. E agora vamos ver no segundo turno. Tem um segundo turno ainda, né? Lá em Minas Gerais, aí sim, né? A gente vai ver como é que vai ser essa partida, né? Mais uma vez lá. E aí sim inverte a situação. O Corinthians recua um pouco mais, segura um pouco mais, e o Cruzeiro jogando em casa tem que buscar o resultado. Vamos ver até lá, né? Ixi, tem jogo ainda pra caramba até lá, né? Mas, Leandro Nicola, eu acho que esse jogo também difícil mostra, né, que a gente não ganhou nada ainda. Estamos montando o time, estamos mantendo uma sequência de regularidade, mas não quer dizer muita coisa ainda, né? Então, não pode golear, ganhar jogo fácil, porque aí estraga, né? Se o time começar a achar que está ganhando muito fácil, né? Isso aí, esse excesso de confiança, sim, para um time que busca uma regularidade dentro de um campeonato brasileiro, é prejudicial, né? Então, 1-0, jogo difícil, sufoco dentro de casa, aí os 3 pontos aí sim é essencial, né? Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. E a gente, domingo, outra pedreira, né? Outra batalha. Mas com certeza o Carille estará preparando a equipe para isso. É isso que a gente tem que ter. Confiança hoje no Carille e no Loss, né? Que está preparando muito bem essa equipe. E a volta do Rodriguinho, a volta principalmente do Fagner, né? Dá um pouco mais de tranquilidade para nós. Muito obrigado mais uma vez e vai Corinthians. E agora vamos ouvir o Davi, lá da Fiel Texas, que está, né, na Califórnia. Fala aí, Davi. O Coringão venceu, mas que sufoco, hein? Olá, amigos da Voz Mosqueteira. Olá a todos. Aqui é o Davi de São Francisco, na Califórnia. Bastante feliz com a vitória. Foi uma vitória muito difícil. Foi o jogo mais difícil do Corinthians, eu acho, no brasileiro. Porque o Cruzeiro soube marcar muito bem o Corinthians e jogou melhor o Corinthians no segundo tempo. E o Corinthians teve um pouquinho de sorte também, porque a sorte, quando as coisas vão bem, a sorte também anda junto, né? Então, águas passadas, próximo jogo já com o Curitiba. O Corinthians vai ter um jogo difícil fora, horário de desafio ao Galo, né? 11 horas da manhã o jogo, que beleza. E vamos que vamos, buscar os 3 pontos, porque vai ser muito difícil. O Curitiba está em terceiro colocado na tabela. E voltar com empate de lá não é um resultado ruim, não. Voltar com empate é uma boa. Voltar com 3 pontos é excelente. Voltar com empate é ótimo. E hoje secar o Grêmio, né? Pra ficar abrir uma cordinha aí de distância dos adversários. Vai Corinthians, abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians. Muito obrigado, Davi, pelos seus comentários. Não foi fácil ontem não, mas já passou. Então a gente tem que entender exatamente isso. Ontem foi uma batalha vencida e o pensamento não dá nem para comemorar direito. Porque hoje a gente já está pensando no Curitiba domingo, às 11 horas. É horário desafio ao Galo realmente, né? Mas no inverno, Davi, acho que até é viável esse horário. Mas no verão, quando começa a esquentar um pouco, né? Na primavera mesmo, no verão, aí já começa a ficar complicado por causa do calor, né? Agora no inverno, acho que até agosto, começo de setembro, esse horário é viável. Passou disso daí já é desumano para os jogadores e para a torcida. Isso interfere no rendimento dos jogadores, tanto no próprio jogo como na sequência do campeonato. Então é um horário para grade de TV, mas para jogadores, mesmo para torcida, quando esquentar não dá. Mas infelizmente o campeonato pertence a quem transmite, né? E a gente luta aí contra essa situação. Ontem
comportamento, inclusive, da torcida foi muito boa. Começou a ter o sinalizador, o jogo parou, não era momento, a torcida sentiu que não era o momento, né, de acender, fazer a festa, né, e não levou adiante. Mas esse tipo de situação, Davi, que a gente tem visto dessa opressão, né, inclusive a gente comentou bastante ontem, isso a gente tem que destrinchar bastante, né, não só comentar sobre essa boa fase do Corinthians, mas também comentar sobre o comportamento da torcida, porque hoje, com o Corinthians líder, isso aumenta o interesse dos torcedores, porque são fases. A gente sabe que o torcedor passa por fases, né? E quando o Corinthians está bem, chama a atenção de mais torcedores, intensifica o interesse dos torcedores pelo Corinthians, e é o momento justamente da gente trabalhar isso aí também, né? Não só o excesso de confiança, mas também o comportamento dos torcedores, né, na arena, né? E é isso aí, né? A gente tem essa responsabilidade aqui na Rádio Coringão, principalmente aqui no Voz Mosqueteira, e está trazendo, né, esse parâmetro para o torcedor. Mas superado, né, Davi, isso mesmo, como você falou. O próximo desafio é difícil contra o Curitiba, mas um empate não é mau resultado. Mas eu acho que o Corinthians jogando fora, com a equipe buscando, né, o resultado, como por exemplo, provavelmente o Curitiba vai querer tirar a diferença já, né, e vir para cima. Aí o Corinthians tem um pouco mais de vantagem de jogar com um time, né, que vem buscar o resultado. Eu confio que o Corinthians possa trazer os 3 pontos, hein? É isso que a gente tem que estar torcendo e confiando. É um campeonato muito difícil e a gente tem que estar torcendo também para que aqueles que estão próximos, né, também acabem perdendo ponto. Ontem teve alguns empates aí que é fundamental. Torcer pelo empate, né, das outras. O Corinthians ganhando e empatando o resto da rodada, não tem nada melhor, né, Davi? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E agora a gente chama a atenção do torcedor também para estar comparecendo no ginásio do Parque São Jorge, o ginásio Flamir Marques, amanhã. Amanhã o Corinthians tem uma importante partida contra o Guarapuava pela Liga Nacional Futsal, a partir das 20h15. E lembrando sempre com entrada franca. Então, convocando a Fiel para estar comparecendo e apoiando o nosso time de futsal também. E claro, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 19h45. Então amanhã, sexta-feira, 20h15, Corinthians e Guarapuava pela Liga Nacional Futsal. E entrada franca. Vamos comparecer e vamos apoiar nosso futsal. E hoje entra em campo as meninas do nosso futebol de campo, que tem a parceria com a Audax. Corinthians Audax joga em Araraquara, na Fonte Luminosa, pela segunda fase já do Campeonato Brasileiro. É uma fase já decisiva de mata-mata, é a primeira partida, e o Corinthians entra em campo hoje a partir das 18h30. Acompanhe, né, pelo Facebook, pela página do Facebook do Corinthians Audax, essa partida. Hoje, a partir das 20h10, aqui na Rádio Coringão começa o Debate-Mão. O Corinthians debatido por corintianos. O Voz Mosqueteira volta amanhã com toda a programação do Corinthians no fim de semana e também a saga do Paulista de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!